Salve, salve, pessoal! Aqui quem fala é o professor Saulo, eu estou no Colégio Prisma, pré-vestibular Prisma, sou professor de História e hoje nós temos um assunto muito legal, muito importante para quem vai fazer o Enem, para quem vai fazer o vestibular convencional. Então, hoje nós vamos falar com vocês sobre o escravismo no mundo antigo e ainda iremos fazer uma comparação com o escravismo moderno. Então, se você gostar desse vídeo, considere se inscrever no nosso canal, considere deixar um like, deixe o seu comentário e se você é amante da história, gosta e conhece alguém que vai prestar vestibular, compartilhe esse vídeo com ele. Você pode estar fazendo um ato de caridade ajudando alguém que vai entrar na faculdade. Falando sobre o escravismo no mundo antigo, eu queria chamar a atenção para vocês que nós estamos falando essencialmente sobre a Grécia Antiga e essencialmente sobre a Roma Antiga. Então, nós estamos falando da Antiguidade Clássica. E aqui nós temos os pontos fundamentais para você acertar uma questão na sua prova. Primeiro ponto. Como que alguém se transformava em escravo durante o período da Grécia Antiga ou da Roma Antiga? Primeiro, derrotado de guerra. Era costume durante aquele período que aqueles que fossem derrotados no confronto poderiam ser escravizados ou mortos. E, naturalmente, havia a preferência por escravizar aquele que fosse derrotado. Segunda forma de alguém se tornar escravo naquele período, nascimento. Existe uma regra que diz que filho de escrava é escravo. Então, filho de escrava é escravo, ou filho de escravizada é escravizado. Portanto, se a mãe é escravizada, o filho será escravizado. Então, segundo ponto. E o terceiro ponto é por dívidas. Gente, imagina que um grego pobre acaba pegando dinheiro emprestado de um grego rico e ele faz isso 1, 2, 3 vezes até o momento que ele percebe que ele não consegue quitar a sua dívida. No momento que ele percebe que a dívida é muito grande, ele pode ser transformado em escravo como forma de quitação da dívida. Então, se eu não consigo pagar minha dívida, eu vou me tornar escravo do meu credor. São as 3 condições essenciais para que houvesse a escravidão lá na Grécia Antiga, lá na Roma Antiga. Agora, 2 pontos fundamentais que eu tenho para destacar para vocês. A escravidão naquele período não possuía caráter racista. Então, quem era escravizado? Era o negro, o africano, como aconteceu aqui no Brasil no período de 1500, 1600, 1700? Não. Quem era escravizado era essencialmente o derrotado de guerra. Então, o derrotado de guerra pode ser branco, o derrotado de guerra pode ser europeu. Então, se os gregos atacam o sul da Itália, vencem o sul da Itália, o povo do sul da Itália, europeu, é branco e ele também será escravizado. Então, não tem caráter racista, não possui caráter racista, ou não possuía caráter racista, tá? Segundo ponto é que alguns escravizados exerciam trabalhos diversificados, especializados, e isso merece muita atenção. Gente, imagina que um dos povos derrotados existia ali mão de obra qualificada. Um era médico, o outro era contador, e ele já possuía essa profissão. Ele vai ser transformado em escravo e um detalhe, se o senhor quiser, pode pegar esse escravizado e pode colocar para trabalhar na lavoura, pode colocar para trabalhar nas minas, pode colocar para trabalhar na pecuária, não tem nenhum problema. Mas se o senhor desse escravizado desejar, pode colocá-lo para trabalhar na profissão que ele já conhece, que ele já possuía. Então vamos lá. Eu tenho um escravo, eu tenho um escravizado e ele é médico. Eu posso colocar para trabalhar na lavoura? Sim, mas eu posso colocá-lo para fazer o serviço médico, consultar a população da cidade e receber por isso.
ou o meu escravo é simplesmente um contador. Se o meu escravizado é um contador e ele é bom na questão do dinheiro, eu pego toda a minha fortuna, entrego na mão dele e digo, multiplica a minha fortuna. E ele vai trabalhar para poder multiplicar o meu dinheiro. Isso é um trabalho especializado. Daí eu aproveito a situação para chamar a atenção de vocês para uma comparação entre a escravidão antiga e a escravidão moderna. O que eu estou chamando de escravidão moderna? Da Idade Moderna, do período de 1500, 1600, 1700, que aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil. No caso brasileiro, gente, havia sim um caráter racista. Os portugueses se consideram superiores aos africanos, inclusive na questão da cor da pele, e eles se dão o direito de escravizar o africano. Então, olha só a comparação entre eles e o que aconteceu aqui no Brasil. Aqui havia sim um caráter racista. Segundo ponto que merece destaque, pessoal, é que aqui no Brasil, na escravidão moderna do século XVI, XVII e XVIII, não existia o trabalho especializado. Os africanos que trabalhavam na cana-de-açúcar, os africanos que trabalhavam na cafeicultura, os africanos que trabalharam na mineração faziam um trabalho essencialmente braçal. Então, duas características que se encontram lá e que são completamente diferentes do que nós vivemos aqui no Brasil entre o século XVI e o século XIX. O trabalho escravo, pessoal, foi essencial para o desenvolvimento da Grécia e da Roma Antiga. Os gregos e os romanos não teriam atingido o esplendor como sociedade que atingiram se eles não tivessem muitos escravos. Então, fica registrado para vocês, muito do que os gregos conseguiram, os romanos conseguiram, se deve ao fato deles terem muitos escravos produzindo. Na parte final, eu queria destacar para vocês sobre o ócio e a importância do ócio, tanto para os gregos quanto para os romanos. Vamos lá, pessoal, prestem sua atenção. Ócio, hoje, dá o sentido de preguiça. Ócio, naquele período, dava o sentido de não trabalho. Então, não é a mesma coisa? Não. Ócio, com o significado de não trabalho, deixa a seguinte ideia. Eu não preciso trabalhar para produzir o meu alimento, eu não preciso trabalhar para produzir o meu sustento, porque eu tenho um escravo para fazer isso por mim. Enquanto o meu escravo está produzindo o meu sustento, eu me dedico àquilo que eu gosto. Os atenienses gostavam muito de filosofia, gostavam muito de política. Os espartanos gostavam muito do serviço militar. Então, enquanto os escravizados estão produzindo o sustento, eu estou me dedicando àquilo que eu gosto. Então, isso é ócio. Daí, os gregos terem tanto tempo para filosofar, para politicar, os gregos terem tanto tempo para escrever tantos livros, porque eles têm pessoas que estão produzindo o seu sustento. E, por fim, eu gostaria de ressaltar para vocês que existe a possibilidade de ascensão social. Existe a possibilidade de ascensão social, especialmente entre os romanos. Eu vou ler um texto para vocês que está numa questão da Universidade Estadual de Londrina, 2009, e que acaba retratando muito bem isso. Prestem sua atenção, gente. Olha só. Universidade Estadual de Londrina, 2009. Lúcius Aurelius Liberto. Um destaque para a palavra liberto. Livre é quem nasceu livre e permanece livre por toda a sua vida. Liberto é aquele que foi escravizado e conseguiu a sua carta de alforria, por assim dizer. Ou seja, ele conseguiu a sua liberdade. Então, reiniciando. Lúcius Aurelius Liberto, de Lúcio César Nicomedes, chamado Seiônius e Aélius. Foi criado de quarto. Olha que ele era escravizado e ele foi criado de quarto, de Lúcio César. E preceptor do divino Verus Imperador. Continua. Foi distinguido,
Olha só o destaque, ele recebeu uma distinção pelo divino Antonino, com o cavalo público e com o sacerdócio. Olha só, a situação está mudando. De Cainina, bem como o pontificado menor. Percebam que ele está crescendo, percebam que ele está ganhando destaque. Foi feito por este mesmo imperador, procurador da pavimentação das ruas e depois prefeito dos veículos. Foi encarregado pelo imperador Antônio Augusto e pelo divino Verus do abastecimento do exército e ainda ganhou uma lança pura, um estandarte e uma coroa mural. Ainda foi procurador das contas municipais. E o texto termina dizendo, está enterrado aqui com sua mulher, Seiônia Laena. Então, minha gente, prestem sua atenção. Aquela pessoa que foi liberto foi aquela pessoa que ganhou a carta de alforria, que ganhou a sua liberdade. E vocês podem perceber que ele foi mudando de cargo, ele foi ganhando importância. Daí eu ressalto para vocês, era possível sim a ascensão social, era possível sim mudar dessa condição de escravo e realmente, em alguns casos, isso ocorreu. Valeu, minha gente. Obrigado por ter assistido o vídeo. Esse é o projeto Enem Sem Segredo. Estaremos juntos no próximo vídeo. Até!